A magia dos anos 80. Quem aí curtiu toda a parte musical dos anos 80? Eu curti demais. E a história que eu vou narrar hoje é sobre isso, sobre a magia dos anos 80. Se você tem uma história legal, um relato, quer compartilhar com a gente, manda aqui no e-mail para que a gente possa estruturar e narrar a sua história. Bora para a história? Melhor, bora para os anos 80? A magia dos anos 80. No início da década de 80, eu estava com 15 anos, porque eu sou nascida em 1965, março de 65. Então, início da década de 80, eu já estou ali com 15 anos. Eu já trabalho, a vida era bem diferente naquela época, pelo menos na minha família, todos nós fomos trabalhar muito cedo. Eu, 12 anos de idade, eu já trabalhava. E nessa época eu já estou trabalhando. Então, nos anos 80, eu vivi uma mistura de emoções e sentimentos. Por quê? Foi o primeiro namorado, foi se casar, ter filhos, curtir minha juventude. Então foi juventude, namoro, casamento, filhos, tudo ali, um pacote de emoções. E foi um ano inesquecível. Então vamos comentar um pouco, voltar lá, no início da década de 80. Era uma época onde os jovens eram mais livres que hoje. Mais livres em que sentido? Muitos jovenzinhos, 12 anos, a gente assim já tinha muita liberdade de passear na praça, sem contar ali com uma infância que a gente brincava na rua, E ali a gente caminhava pelas praças, a gente ia muito à casa de amigos. Existia um evento que a gente chamava assim, brincadeira. O que era brincadeira nos anos 80? As pessoas se reuniam na casa de uma pessoa, de um dos amigos, onde os pais deixavam, e até contribuíam ali para o evento. E a gente ia ouvir som, ia dançar, aprender passinhos, paquerar, mas às 10 da noite a gente tinha que estar em casa. Às 10 horas já era hora de recolher, meu pai sempre levou isso muito a sério. Então, 10 horas tinha que estar em casa. Então, a gente saía bem cedo, 6h30, 7 horas, a gente já estava na rua. Olha a diferença. Hoje, as pessoas não saem antes das 11, às vezes meia-noite. E nessa época, a gente já estava se recolhendo. Mas era tudo muito mágico. Eu imagino assim, eu sou de uma cidade do interior de São Paulo. E vivendo aqui nessa cidade do interior, parece que não tinha maldade naquela época. Os pais não ficavam assim preocupados com a gente na rua. Eles ficavam mais preocupados, no caso o meu pai, porque eu, sendo uma menina, mais preocupado com os rapazes em si do que com alguma outra coisa. Então a festa acabava muito cedo, porque se as meninas tinham que ir para casa, os meninos também já se recolhiam. E o que a gente ouvia, Que som a gente curtia? A minha galerinha, o povo que eu andava ali, eles curtiam muito os rocks nacionais e internacionais. Eu gosto de sertanejo até hoje, naquela época eu também gostava. Mas eu gostava de ouvir em casa, com a família, com meus pais, E para sair, para curtir com os amigos, era sim o rock and roll. Então foi uma época muito mágica e também curtíamos as românticas, Músicas românticas também, curtíamos o rock and roll e as românticas. Existiam os rocks nacionais, mas eu curtia mesmo eram os internacionais. Eu anotei aqui para não esquecer algumas músicas de rocks nacionais em que a gente curtia nessas brincadeiras, nessas festas entre amigos. Era a música Que País é Esse, Legião Urbana? Quem lembra? Deixa aí nos comentários. Polícia, do Titãs. A gente ouvia muito Exagerado, de Cazuza. E Óculos, do Paralamas de Sucesso. E muitas outras. Você aí lembrou de alguma? Já anota aí para que eu possa junto, me recordar aí com você.
E quais eram os rocks internacionais que explodiam ali nas décadas de 80, né? Que eles estouraram e que eu curtia demais. Até hoje, gente, eu tô num evento, toca assim esses rocks internacionais dos anos 80. Nossa, me segura porque eu vou sair dançando. Bate uma nostalgia, né? Muito linda desse período. Então, o que a gente curtia muito internacional? Nirvana, Bon Jovi, Guns N' Roses, Scorpion, Queen, Cyndi Lauper. Ai, tocava Cyndi Lauper, gente, é loucura. E Dana Summer, Elton John, não, Elton John entra nas românticas. E tinha também as românticas que a gente curtia, né? Curtia muito ABBA, Elvis, Carpenters. E a gente dançava muitos rocks e na hora da música romântica dançava coladinho, né? Aquela coisa romântica. E eu anotei algumas das românticas que a gente curtiu, os grupos, né? ABBA, Elvis, Bee Gees, Roxette, Elton John. Ah, gente, é uma época muito louca, muito legal. E não posso me esquecer dos passeios na praça. Ai, a praça. O que era ir à praça? Então, geralmente, eram os eventos de quinta-feiras, de sábado, às vezes domingo à noite. A gente ia para a praça. E o que acontecia na praça? Uma cidade interiorana, a cidade de São Paulo. Eu acredito que não é diferente nas outras cidades, né? Pequenas cidades, acho que talvez nas grandes cidades, não sei se isso existia, mas nas pequenas cidades as pessoas iam à praça. Muitas cidades ainda as pessoas vão à praça, né, no final de semana. Então a gente ia à praça. E o que se fazia na praça? A praça, ela tinha um quartinho lá, um local, e que tinha o zelador da praça, ele tinha uma vitrola. Lembra da vitrola? Erguer, colocar ali a agulha no disco para ouvir a música? Então, tinha essa vitrola na praça. E a gente levava os discos. Compact disc, lembra dos compact disc? Uma música de um lado, outra do outro. E tinha também os discos, né? Os LPs, que a gente falava, nossa, o LP, são 12 músicas. Pois é, a gente já curtia muito os LPs. E a gente levava para a praça e pedia para que o zelador da praça tocasse. Então, muitas pessoas levavam seus discos e compact disc, levavam para a praça. Então, a gente circulava a praça ouvindo as músicas. As músicas que a gente curtia nas brincadeiras ali com os amigos. E como que era na praça, gente? As pessoas chegavam, os homens andavam sentido horário e as mulheres andavam sentido anti-horário. Pra quê? Pra gente se paquerar, né? Pra gente se olhar. E nos bancos, quando a pessoa já estava ali de paquerinha ou já tinha um namorado, aí sentava no banco para conversar. E os solteiros ficavam circulando, os homens para um lado, as mulheres para o outro, na praça para paquerar, para conhecer pessoas. E era uma coisa assim, eu não sei, gente, mas assim, ao meu olhar nos anos 80, a droga era tão distante. Tinha algumas pessoas que usavam? Tinham, mas eram poucas. E essas pessoas usavam muito discretamente. Eles não vinham usar ali na praça, no meio das pessoas, não, era tudo muito discreto. Então, com a galera que eu andava, né, ninguém usava, então, pra mim, as drogas, assim, eram muito distantes da juventude, não era tão próximo quanto é hoje, né, eu achava, assim, que a droga estava bem distante. Mas, enfim, era uma época, assim, de tanta ingenuidade, tantos sonhos, né? Sonhos que realizamos, sonhos que não realizamos, mas era uma música, uma época assim muito mágica e era muito embalada, né? As músicas falavam muito sobre as pessoas, sobre aquele calor humano que a juventude trazia. Nós vivíamos numa situação de liberdade, de vigia de perto, porque os pais não soltavam, então você se sentia que você era um jovem livre, podia passear, sair e tal, só que você tinha horário a cumprir, então assim,
A gente era um rebelde ali, muito obediente ali à hierarquia da família, né? O pai, mãe, avós. E eu vivi muito tudo isso. Ah, e sempre que eu ouço música, a música me remete, né, a muita coisa. Eu gosto muito, eu tenho um espírito assim festivo. Eu gosto muito de tudo com música. Então, os anos 80 foram muito marcantes, né? Com as músicas, com as emoções ali que eu estava vivendo, que eu estava assim, trabalhando, estudando, primeiro namorado, aí já vem o casamento e os filhos. Então, a década de 80 ela foi muito rica e muito mágica e realmente me traz uma nostalgia assim imensa. Me conta aí, o que você conta aí dos anos 80? Você viveu nos anos 80? Você já era um adulto, um jovem? Me conta aqui nos comentários para que a gente possa interagir sobre esse tema. Gente, amei falar com vocês sobre os anos 80, é um ano que me marcou muito. E qual é a mensagem que a nossa história nos deixa? Curtir, viver com responsabilidade, né? Eu acho assim, a liberdade não é fazer tudo que você quer, é fazer tudo que você quer tendo responsabilidade. Então, sim, viver intensamente. Recentemente eu completei 60 anos e eu fiz uma festa e remeteu muito aos anos 80 e foi muito legal e isso me traz muito brilho no olho, né? E é muito contagiante. Então é isso, gente. E eu te espero numa próxima história. Olá! E aí? Curtiu a história? Está gostando do canal? Eu vou deixar aqui, ó, mais 2 opções de histórias para você. E vamos juntos, né? Trilhando esse canal, divulgando o canal, fazendo o canal crescer. Então não se esqueça de se inscrever, compartilhar, ativar sininho e vamos juntos nessa jornada.